vir para aqui. Ficar aqui um pouquinho mais próximo de mim. Como já fui apresentado, meu nome é Jacques Veloso. Eu sou pastor da Igreja Batista Nacional Monte Calvário, ali em Camaçari. Comigo aqui está minha esposa Lúcia, evangelista. Nós somos casados há 25 anos. Engraçado que o pastor Albino me falou ali fora que ele tinha 25 anos. Eu lembrei que eu também tenho 25 anos. Nós temos 25 anos já juntos. Não que nós sejamos tão velhos assim igual Albino, mas é que nós começamos cedo. Eu tenho 42 anos, 28 anos. Geralmente é assim, o homem nunca sabe quantos anos tem de casamento, de namoro. Ele já diminuiu 3 anos. Mas isso aí é normal. Mas nós temos 25 anos mesmo. Eu tenho 42 anos e começamos com 17. Minha esposa também começou com 17, mas eu não vou dizer quantos anos ela tem. Eu só vou dizer que nós temos 25 anos já de casados. Desse nosso casamento nós temos um fruto. Mas eu vou deixar para minha esposa falar um pouquinho. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue de forma superabundante em nossas vidas. Meu nome é Lúcia de Jacques. Nós temos um filho chamado Isaac, que está com 15 anos, né? Fruto desse amor que o Senhor tem assim a cada dia nos abençoado mais e mais. É interessante o seguinte, nós temos já vivenciado, participado, ajudado, ouvido também muitos encontros de casais. Nós fizemos o curso para casais, Casados para Sempre, em 2003, do MMI. Fizemos um pós-curso e aí, de lá para cá, nós já participamos de vários encontros de casais. E todas as vezes que nós participamos, graças a Deus, o Senhor também nos abençoa, o Senhor também acrescenta algo sempre novo em nossas vidas. E eu creio muito que nesta noite não será diferente. Amém. O Senhor também estará nos agraciando com algo a mais. E eu estava pensando ali, logo quando eu cheguei, que eu disse, olha, pastor Albino, ele me deixa bastante à vontade. É como se eu estivesse realmente em casa, na minha igreja. Então eu vou ser o mais descontraído possível e o menos formal possível. Então eu vou ficar bastante à vontade para falar aquilo que Deus já colocou no meu coração. Interessante o seguinte, eu estava observando um pequeno detalhe. Algumas vezes nós participamos de alguns encontros de casais e convidamos alguns palestrantes também. E algumas vezes eu estava pensando isso hoje. Alguns palestrantes compareceram sem a esposa. Claro, existem algumas pessoas que têm suas desculpas e são desculpas que realmente não são desculpas desfarrapadas. Às vezes a esposa está doente ou viajou, etc. Mas alguns, realmente eu estava pensando hoje, tem alguns cabras que fogem do compromisso. Eu estava pensando isso hoje, interessante. Eles não trazem a esposa, sabe para quê? Porque aí eles podem falar tudo que querem, a esposa não vai estar ali para dizer se é verdade ou não. Mesmo que não diga na hora, mas depois no carro vai puxando a orelha. Olha, você disse isso, mas você não faz isso. Você falou aquilo, mas minha esposa está aqui hoje. A gente sempre está junto nos encontros que participamos. E se eu disser alguma coisa que eu não faça, levanta o dedinho assim, ou dá uma cutucada assim de vez em quando, para eu diminuir um pouquinho. Mas eu queria dizer aos amados, é isso. Encontro de casais, queridos, é isso. É descontração, é ficar à vontade. Então, fique à vontade. Não fique constrangido, não fique tímido, porque encontro de casais é assim. A gente aprende uns com os outros. Quem tem mais de 25 ou 28 anos aqui de casado? Pode sentar. Quem tem mais de 25 anos de casado aqui? 24, sério? 24 já está ali na média, próxima. Pronto, vamos considerar 25 também. Mais alguém aqui? Quem é então o casal aqui que tem menos anos então de casados?
1 ano, 2 anos. Quantos anos? 1 ano, 3 anos. Pronto. 2 anos. Pronto. Então, 24, 25, 28, somos nós os casais que, na verdade, somos nós os homens, Alberto, eu, você, o varão ali no lado, o varão aqui, somos desagraciados porque as nossas esposas têm nos suportado todos esses anos. 25 anos suportando esse cidadão aí, com certeza não é fácil não. Imagine 28 anos suportando Albino. É brincadeira? O irmão Júlio ali. O irmão Júlio é meu escudeiro. Ele sempre está colado comigo, como o Albino falou. Tem quantos anos de casado, Júlio? 7. 7 anos de casado. E Milena tem suportado esse cidadão 7 anos já. Imagina, Milena não pode mentir. É fácil essa tarefa, Milena? Não, fale alto aí, Milena. Tá vendo? Não é fácil, não. Então nós somos agraciados por Deus, porque as nossas esposas, elas nos suportam durante todos esses anos aí. Então vamos falar um pouquinho do tratamento do varão para com a varoa, marido para com a esposa. Nós temos muitos textos bíblicos que poderíamos ler, mas eu não quero me ater muito aos textos bíblicos. Nós podemos falar do nosso dia a dia, porque nós temos experiência já para isso. Eu falo, nós temos 25 anos, temos ouvido. Eu já estou no ministério já há quase 18 anos, já vou fazer 18 anos já no ministério. Nós só temos um filho, porque as condições só deram para ter um filho. É um menino que é um consumidor nato, mas nós louvamos a Deus pela vida do nosso filho. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês acerca desse assunto. Como nós, homens, devemos, podemos e temos que tratar as nossas mulheres, já que elas nos suportam por tantos e tantos anos. Amém? Amém. Então pronto, vamos começar falando sobre a paciência. Nós, homens, temos que ter muita paciência com as nossas esposas. Por que nós temos que ter muita paciência com as nossas esposas? Elas passam por algumas coisas que nós, homens, não passamos. Tem uma sigrazinha aí que é uma coisa terrível na vida da mulher. Quem sabe aí qual é essa sigla? TPM. Pronto, para começar, essa sigla aí, ela já nos dá 1000 motivos para nós sermos pacientes com ela. Agora, para isso é preciso que você entenda o que é a TPM. Para você entender o que é TPM, por exemplo, como eu disse que eu vou ser o mais descontraído possível, eu queria perguntar então ao homem, aí um voluntário, quem pode me dizer o que é TPM? Não é a sigla, o que significa, não. O que a mulher passa por esse período. Claro que existem algumas mulheres que não têm assim, os mesmos efeitos que outras têm. Mas, no geral, quem pode me dizer? Não precisa ser... Pronto, o varão aqui. Pode falar. Isso mesmo. A sigla? Não. O significado. O significado. Esse TPM é o quê? O estado que a mulher fica, como é que ela se comporta. Fale alguma coisa aí. Depressiva. Vai passar vergonha. Júlio, você tem que dizer assim, tensão pré-menstrual. Ele não quer o significado, não. Não é só o significado, certo? Mas, pronto, ela fica depressiva. Estressada, isso que eu ia falar. Geralmente as mulheres ficam estressadas.
impacientes, exatamente, e por aí se vai, durante um período. Engraçado é o seguinte, vou perguntar para uma mulher agora, em média, quantos dias a mulher leva nessa danada da TPM, em média? Quantos dias? Não, em média uma semana? Uma 4 semana, porque dias. começa antes e termina bem depois. Pronto, em média uma semana. Agora imagine você, homem, durante essa semana que a mulher está na TPM. Estreitou na terra. Estreitou? Não é fácil. Imagine se você já tem uma mulher que é impaciente, estressada, fora da TPM. Nessa semana da TPM, como é que ela não vai estar? Então, por isso é que você deve o quê? Conversar, conhecer, procurar ajudar e ter paciência, bastante paciência com a sua pedra preciosa durante esse período. Não é que você vai ter paciência apenas nesse período, não. Você vai ter que dobrar ou triplicar a paciência durante esse período. Algumas mulheres são agraciadas e não têm muita dificuldade durante esse período. Por exemplo, a minha esposa, ela nunca teve muita dificuldade durante esse período da TPM, não. Pouco estresse, pouca impaciência, mas eu conheço casos de mulheres que elas não suportam nem que o marido encoste um pouquinho ou vai tocar nela um pouquinho, porque ela já está ali estressada. E tem uns cabras aí que não aliviam nem durante a TPM. E aí o negócio feio. Mas não é animal não, é homem. É um homem mesmo. É um homem. Porque eu não vou negar não. Eu também não estou aliviado que não vai ter TPM não. Mas é o seguinte, cada caso é um caso. Então por isso que eu estou dizendo, o bom é você conhecer a sua mulher. O bom é você conhecer a sua varoa. E para você conhecer, você tem que conversar. Então nós vamos falar, agora, depois da paciência, nós vamos falar numa coisa que é muito importante na vida de um casal. É o diálogo, a comunicação. Sem diálogo, sem comunicação, as coisas ficam estreitas. Geralmente, eu sou homem e vou admitir isso. Geralmente os homens não gostam muito de conversa. E tem uns homens, eu gosto, eu converso muito. E assim, cada um que tem a sua esposa, que tem a sua varoa, você deve procurar conhecê-la e vocês juntos desenvolverem métodos que possam ajudar vocês a cada dia se conhecerem mais e mais. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente anda sempre numa correria. Eu trabalho no estado de Escala, ela também trabalha, e a igreja é lá em Camaçari, e a gente tem que estar, a gente mora em Mussurunga, tem que estar para lá e para cá, é trabalho, é escola, é não sei o que, é construção aí. Então, muitas vezes, durante o dia, durante a semana, a gente não tem tanto tempo assim juntos. Mas nós, ao longo dos anos, a gente vai se adaptando e readaptando e criando métodos. E nós temos um método hoje muito eficaz. A gente aproveita os nossos bônus de mensagens e a gente fica o tempo todo que tem um tempo, manda mensagem. Para vocês terem ideia, até as compras de luz lá em casa é mandada através de mensagem, SMS. A mulher está lá e me lembra de uma coisa, e aí de noite, quando eu venho do trabalho, às vezes, passo no mercado no outro dia que eu estou folgando. Então assim, vocês procurem se conhecer mais e mais a cada dia. É claro, eu estou dando um exemplo. Não é que esse exemplo tenha que servir para você, mas você ou vocês têm que procurar desenvolver métodos que possam ajudar vocês a se conhecerem mais e mais.
Tem homens, como eu falei aqui, que são ruins mesmo, péssimos de conversa, de comunicar. Às vezes até. E isso é uma das queixas que muitas mulheres têm. Às vezes, com os estranhos, o cara conversa o tempo todo. Tem conversa para o dia todo. Mas às vezes, quando está perto, quando está próximo da mulher, ele não tem uma palavra, uma frase para dar. Então, nós homens, nós temos que procurar desenvolver esse nosso lado, que é um lado negativo que nós temos. Eu falo de uma forma geral. Falta de comunicação, falta de conversa. E a melhor pessoa para nós conversarmos, depois de Deus, é quem? A nossa esposa. Não tem ninguém no mundo aqui melhor para nós conversarmos do que a nossa esposa. Então, você, varão, faça de sua esposa a sua amiga. Faça de sua esposa a sua ouvinte. Faça de sua esposa a sua colega, a sua parceira. Agora, para isso, é claro, a esposa tem também que desenvolver métodos que possam transmitir essa confiança, porque tem pessoas que deixam de conversar. Eu já ouvi isso também. Ah, pastor, eu não converso muitas coisas com minha esposa, porque às vezes eu converso com ela, ela conversa com outras pessoas. Aí vai falar com a mãe, vai falar com as irmãs da igreja, vai falar com não sei o quê. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Então assim, você com sua esposa, em primeiro lugar, vocês têm que ter um pacto entre vocês. Mas pastor, que pacto é esse? Um pacto de fidelidade, um pacto de confiança. Porque eu tenho plena convicção de que muitas coisas que eu converso com minha esposa, que ela sabe que não pode falar com ninguém, que ela não fala. Fica só entre nós. Principalmente, uma coisa aqui muito importante, principalmente os problemas de vocês. Ah, brigaram, discutiram por algum motivo e tal, aí pronto. Aí chega no outro dia, aí a mulher chega no trabalho, ou chega na igreja, aí já chama a irmãzinha, já chama a colega de trabalho, chama a mãe, chama a irmã, para falar dos problemas, para falar das discussões que tiveram, das desavenças. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque, sabe por quê? Você pode até dizer, mas pastor, mas eu preciso desabafar. Pastor, eu preciso colocar para fora essas coisas. Sim, mas não é todo mundo, não é qualquer um, não é qualquer uma que está apto ou apta para ouvir as suas queixas e guardar ali em segredos, ou até te ajudar com alguma palavra de conforto, com oração. Tem pessoas que ouvem, você nem autorizou, mas elas passam por aí para outras pessoas. E aí vai sua vida particular. Às vezes é uma coisa que você discutiu com a esposa aqui, você amanhã conversou com outra pessoa, mas no dia seguinte você já resolveu com sua esposa. Mas aquilo ali que você falou já está rolando por aí. Algo que você já resolveu aqui entre você e sua esposa, mas a coisa está rolando por aí, entre A, B, C, o alfabeto todo. Então, nós temos que desenvolver esse método de conversa, de comunicação, porque sem comunicação, o casamento, ele não anda. Um casamento sem comunicação, ele não anda, ele não cresce, ele fica ali estagnado, parado. Então nós temos que desenvolver isso. E a comunicação, a conversa entre casais, ela é tão importante que ela mexe em todas as áreas da vida. Se vocês pararem para observar, todas as áreas da vida de um casal estão ligadas à comunicação. Se você pensar em alguma área aí da vida do casal, tem comunicação no meio, tem que ter uma conversa no meio. Aí você pode pensar assim, sim pastor, mas eu posso ter uma vez que um irmão, falando sobre comunicação, ele perguntou uma vez, então ele levantou a mão e perguntou assim, mas eu posso muito bem ter relação com minha esposa e não falar nada, ficar mudo, não ter... Mas é uma coisa saudável, é uma coisa boa, é uma coisa gostosa? Não é. Porque nós homens temos esse mal também. Às vezes o cara fica mudo ali o dia todo, não dá uma palavra à esposa,
não expressa nada de bom, mas quando chega de noite, na hora do vamos ver, o cara quer que esteja tudo beleza, quer que esteja tudo 100%. Então comece a sua relação com a conversa, com uma boa conversa, com elogios e etc. Nós vamos ver isso aqui depois, um pouquinho mais para frente. Mas o que eu quero dizer, nós temos que ter paciência e temos que procurar conversar com as nossas esposas. Conversar todos os dias. Para vocês terem ideia desse método que eu criei com minha esposa há alguns anos já, das mensagens, às vezes a gente até namora por mensagem. Eu essa semana indo para o trabalho, aí antes de sair para o trabalho ela saiu primeiro que eu. Eu liguei a televisão enquanto estava vestindo a farda e de repente, o dia do abraço e tal, eu lembrei, quando eu peguei o carro, fui trabalhar, e eu aí mandei uma mensagem para ela. Meu bem, eu te amo, tal, até recebi meu abraço. Hoje é o dia do abraço e tal. Aí beleza, cheguei no trabalho, olhei no celular, não tinha uma resposta. Aí eu mandei outra mensagem. Poxa, não posso nem ser romântico com você de manhã cedo, aí já fui brigando. E aí demorou mais um pouco, aí eu mandei outra mensagem. Olha, eu também te amo, tchau. Aí depois eu mandei outra mensagem, eu estou de mal. Aí já foi o desespero. A quarta mensagem já era o desespero. Aí depois que eu já estava numa reunião no trabalho, aí um número claro, que eu não conhecia, me ligou. Aí eu mandei uma mensagem, eu ligo mais tarde que eu estou em reunião. Depois que eu saí da reunião, aí minha esposa me ligou desse número, o número da minha cunhada, para me falar que ela não tinha recebido o pacote de bônus para mensagem, para ligação, para não sei o quê. Aí eu disse, está explicado. Porque não respondeu as mensagens. Mas eu já estava estressado. E isso é normal, mas é uma coisa que é saudável. São métodos que nós podemos criar. Por exemplo, tem cabra que é ruim com as palavras para falar pessoalmente. Quer ver, por exemplo, sem mentir. Olha, nós estamos na casa de oração, não pode mentir. Se você mentir, de repente você pode, e aí entrar dois aí para carregar você, e aí vai ser um problema grande. Vou fazer a pergunta, hein? Quem aqui, homem, vai só levantar a mão assim? Pode ser até um pouco tímido assim, levantar. Quem foi o homem aqui que já disse hoje para sua esposa, eu te amo? Hoje, levanta a mão aí. E ali, quando a gente fala que pode morrer, que pode cair duro. Então, nós, homens, temos essa grande dificuldade de chegar de manhã ou de tarde, sei lá, à noite. Minha esposa já disse que te amo hoje, eu te amo. Se eu perguntar, aliás, na verdade, eu fui um pouco duro, carrasco. Eu perguntei hoje, né? Vou perguntar a semana. Quem nessa semana, de segunda até hoje, falou para sua esposa, eu te amo? Aí você pode até pensar, rapaz, eu não lembro nem o que eu comi ontem, vou lembrar. Mas faça um esforço aí. Essa semana. Dois ali, 3, 4, 5, 6. Falou em silêncio. Falou em silêncio. Aí daqui a pouco outro vai dizer, sim, eu falei em pensamento, outro, sim, eu falei sem palavras, sim, eu falei. Ô, pastor, falei hoje. Falou hoje? Falei hoje. Aí o cara falou hoje e não lembrava mais. Imagine. Porque tem poucos. É brincadeira. Agora uma coisa interessante. Tem os cabras também que são macetosos. O cara diz, olha, hoje à noite vai ter, acorda de manhã, vai ter encontro de casais. Então eu vou falar que amo logo ela hoje, porque chegar lá o pastor pode perguntar. E aí chegou hoje e falou. Não estou dizendo que seja seu caso. Não estou dizendo que tenha sido o seu caso, não. Eu sei que você fala isso direto. Mas tem os cabras que usam esses métodos aí. Olha, sábado que vem vai ter encontro de casais. Aí eu vou passar a semana toda, vou comprar flores, vou levar para jantar fora, porque ela, quando chegar lá, ela vai dizer, eu tenho o maior e o melhor marido do mundo. Porque essa semana me levou para jantar fora. Aí quando passa o encontro de casais, o cara entra em greve que não leva a mulher para lugar nenhum. Mas, isso que nós estamos falando aqui, tudo isso, na verdade eu já mudei o roteiro todo do que eu ia falar, mas com certeza
que nós estamos falando aqui são coisas boas que servem para mim e para vocês, para nós despertarmos. Por exemplo, uma outra pergunta, eu gosto de fazer perguntas. Quem foi o cabra que levou, vou botar esse mês de maio, a esposa para jantar fora? Eu não levo porque ela não quer. Ela quer. Aí eu vou levar a culpa do outro, não. Quando ela vai fazer já, não, vai gastar, tem que economizar, não pode gastar. Aí eu vou levar a culpa toda. Eu chamo essa aí. Está ouvindo aí? Tá com toda a razão, eu vou defender. Tem mulheres que são assim mesmo. Não, nós temos que economizar porque a gente tem que reformar a casa, tem que isso, tem a dívida. Se nós formos analisar, dívida nós temos todos os meses, durante todo o ano. Se não fizermos um esforço desse assim, dizer, olha, vamos fechar os olhos, vamos deixar esse negócio ali de lado e vamos sair hoje, vamos jantar. Tem casais que passam meses, o ano todo e não vai num lugar diferente. Você não precisa ir lá no Boi Preto. Claro, se puder, claro, vá, leve sua esposa merece. Sei no Boi Preto lá, eu nunca fui. Mas eu sei que é coisa boa. Mas tem outros lugares que a gente pode ir, mais barato. Tem lugar que você pode ir, você gasta 20, 30, 40, 50 reais, vai numa pizzaria, aí você diz, olha, eu não tenho carro, pastor. Sim, às vezes no seu bairro mesmo tem, ou você pega um ônibus, mas faça uma programação dessa. Leve a sua esposa uma vez ou outra na vida para ir jantar fora, ir numa pizzaria. Se você pode usar, tem uns cabras que usam métodos bons aí. Por exemplo, tem um casal, amigo nosso, que não tem carro. E aí o que faz? Às vezes liga, né? E aí, pastor, vamos, a pizzaria tal dia assim, assim, ele quer levar a esposa, mas não tem carro, para não pagar o táxi. Aí ele convida o pastor. Aí eu digo, tá, tudo bem. E quando chega lá, ele não paga a conta toda, não. É dividido, eu tenho que rachar com ele. Quer dizer, mas valeu a pena? Valeu. Então, Albino tem carro. Você não tem carro, quer levar a esposa para jantar? E aí, pastor, liga para ele. Aí a esposa dele também não vai poder dizer, não, nós vamos, porque ela vai pensar assim, não, eles convidaram, quem convida da banquete. Então nós vamos. É quando chegar lá, você fala com ele, ó, pastor, é dividido aí. É dividido. Você deu 100 reais, é 50 mil, 50 seu. Um detalhe, lembre que carro tem que botar gasolina, né? Às vezes o cara chega lá, divide a conta e não divide a gasolina que você gastou. Então, tem que ter esses ajustes aí. Vamos atentar também para isso. Outra coisa super importante, além da comunicação, é nós casais estarmos sempre juntos, como casal. Hoje em dia é terrível isso, até mesmo na igreja. E na igreja nós temos visto, nós temos presenciado, visto, testemunhado muitos casais que, separados, não tem mais aquele prazer de estar junto, sentar junto, chegar junto, sair junto. E uma coisa terrível que tem acontecido muito hoje, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Mas na igreja que muitas pessoas poderiam dizer assim, não era para acontecer, mas está acontecendo também muito. Muitos casais fingindo que são casais. Muitos casais que estão vivendo de aparência. Eu estava olhando, fazendo uma pesquisa, eu disse, rapaz, que tem crescido esse número de casais que tem vivido assim. Só vivem de aparência. Às vezes na igreja, está ali, chega de mão dadas, senta ali, sai da igreja, acabou. Em casa, quase que nem se fala. Durante o mês todo, só na igreja. Então nós temos que parar, dar um basta nisso. Principalmente vocês mulheres. Vocês não devem aceitar esse tipo de relacionamento. Porque não foi esse relacionamento que Deus abençoou no dia que vocês casaram. Deus abençoou vocês para estarem juntos, para serem uma só carne de verdade, não no fingimento. Eu não estou dizendo aqui que existem dias que nós temos dificuldades. Existem dias que temos sim. E eu não quero dizer aqui que eu sou melhor do que ninguém, que eu sou um super-homem. Não, existem dias que nós estamos com alguma divergência, com alguma situação adversa. Mas isso não é para acontecer todos os dias, nem sempre, nem o ano todo. Então vocês mulheres, perceberem que está acontecendo isso, vocês já estão vivendo isso meses, talvez até anos,
para conversar. Mas não aceitem e não levem isso para a vida de vocês toda. Viver de fingimento, só para mostrar aos outros que vocês são um casal. Isso, com certeza, não é de Deus. Deus não quer isso para a vida de ninguém. Viver no fingimento, viver de aparências. Não. Tem dificuldades? Tem. Todos nós temos dificuldades. Mas para, conversa, pede a Deus orientação, pede ao Espírito Santo que ajude. E aí vocês podem realmente resolver esses problemas, essas dificuldades e viver verdadeiramente como um casal, como Deus quer. Mas não aceitem, não vivam no fingimento, não vivam na mentira para querer mostrar para o outro que vocês estão juntos. Eu conheço alguns casais, infelizmente, que vivem assim, de mentira, de fingimento. Talvez até enganem muitas pessoas, o pastor, os irmãos, a família, mas tem uma pessoa que eles não enganam, é a Deus. Então procurem viver realmente o que Deus preparou e tem para a vida de vocês. Uma só carne, viver juntos, estar lado a lado. Eu tenho um imenso prazer de estar lado a lado com a minha esposa, da gente estar junto. Então, hoje em dia, muitos casais não têm mais esse prazer de estar junto, um com o outro. Às vezes tem casais de crente, principalmente, que só querem estar juntos quando é para ir para a igreja. Fora dali, sempre estão separados. E outros que nem na igreja têm esse prazer de estarem juntos. Infelizmente, isso tem crescido, tem aumentado no nosso meio, tem aumentado aí no mundo aí fora. Mas nós devemos fazer essa diferença. E aí que eu falei anteriormente, que a comunicação, ela vai estar em todas as áreas da nossa vida. Está acontecendo isso, para e conversa. Um cede um pouco de um lado, outro cede um pouco do outro lado, mas vamos ajustar a coisa para que possamos viver na união, porque a Bíblia diz o quê? É na união que Deus ordena a bênção. É na união que Deus ordena a bênção. Então vamos estar em união. Outra coisa muito importante que eu queria falar para os homens: como é que você deve tratar a sua mulher? É você expressando os seus sentimentos. Outra coisa que nós homens temos muita dificuldade de fazer é expressar os nossos sentimentos. É muito difícil para nós homens. E aí você pode pensar, tem alguns homens que falam assim: mas pastor, interessante que o mês passado eu estava conversando com um varão que estava querendo separar da mulher, disse que já não dava mais, já tinha tentado, etc e tal. E aí uma das desculpas dele era: pastor, eu fui criado no cabo da enxada, e quando eu errava, meu pai me dava era porrada, minha mãe era assim, eu nunca tive negócio de chambeiro, negócio de amor. Sim, só porque você foi criado assim, você tem que tratar a sua esposa assim? Não. Se você não tem dificuldade para isso, procure ajuda. Procure ajuda do irmão, procure ajuda do pastor. Se for uma coisa mais grave, procure ajuda de um profissional, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta familiar, para que possa te ajudar, porque a mulher, ela não nasceu para ser maltratada. Porque você foi maltratado na sua infância, que você tem que maltratar a sua esposa. Não. Está errado isso. Então nós temos dificuldade de expressar os nossos sentimentos, de demonstrar os nossos sentimentos. E nós precisamos trabalhar isso também em nossas vidas. Nós homens precisamos trabalhar isso. Você deve sim demonstrar o seu sentimento. Mas eu amo minha esposa, pastor. Eu amo sim, mas você tem demonstrado isso para ela? Aí tem os caras que querem justificar isso, sabe como? Pastor, eu trabalho, não falta comida dentro de casa. Está lá, eu compro, quer dinheiro que eu gasto todo mês de comida. Sim, sua mulher é porca para viver só de comida? Comida é uma obrigação que você tem de colocar dentro de casa. Mas não falta nada dentro de casa. Sim, meu filho, mas falta o amor, falta você demonstrar esses sentimentos, porque não existe nada mais bonito de um casal do que quando os dois demonstram sentimento um pelo outro. Não só em você falar, e não é falar
por falar. É você falar aquela coisa que sai do coração. É você mostrar para a sua esposa que você ama com as suas ações, com os seus sentimentos, com as suas palavras, com as coisas que você faz no dia a dia. Isso você está demonstrando que você tem realmente sentimento de amor por ela. E nós precisamos disso. Nós homens precisamos quebrar essas barreiras para que nós possamos demonstrar que nós amamos as nossas esposas. E Deus, Ele nos uniu para isso, para nós amarmos, respeitarmos, cuidarmos das nossas mulheres. Amém? Amém. Outra coisa interessante, eu queria que você abrisse aí com a Bíblia, em Cântico dos Cânticos 1:8. Nós vamos falar sobre uma coisa interessante que são os elogios. Cântico dos Cânticos, primeiro capítulo. Acharam aí? Capítulo 1. Olha só, outra coisa que nós temos dificuldade também de fazer, é elogiar as nossas esposas. E isso também serve para as mulheres. Tem muitas mulheres também que têm dificuldade de elogiar seus esposos. Olha só o que Salomão fala para a sua amada. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, o versículo 8, a parte A. Ele fala assim, olha: se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Aí o versículo 9, olha o que ele vem falando: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida. Ou seja, ele está comparando a sua querida às éguas do carro de Faraó. Era o que ele via de mais belo no seu cotidiano, eram as éguas de Faraó. Ele chega para a sua amada. Claro que você hoje não pode inventar essa desculpa e dizer: meu vizinho tem uma égua ali, eu vou chegar para minha esposa e dizer: olha, você parece minha esposa com a égua que meu vizinho tem. Nada disso. Salomão estava falando isso para a sua amada porque era algo do seu cotidiano ali, algo que ele via. As éguas das carruagens de Faraó eram éguas bem tratadas, lindas, de raça. Então era coisa que ele estava ali falando, mas que nós podemos usar outros exemplos hoje. Depois, no capítulo 2 aí, o versículo 14, olha só o que ele fala. Outra comparação, outro elogio que ele fala com sua amada: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escapadas, mostra-me o rosto. Ele compara a sua amada com as pombas que estão lá do despenhadeiro, escondidas, as mais formosas pombas. Então aí ele já deu uma melhorada também, né? Saiu de lá da égua, já foi lá, comparou agora com a pomba. Então você pode comparar sua esposa, elogiar ela e dizer: olha, minha amada, você hoje está maravilhosa. Se eu quiser fazer um teste aqui, ou daqui a pouco eu vou fazer, aliás, vou convidar um voluntário aqui para eu fazer um teste. Essa parte do elogio é uma coisa muito importante. As mulheres gostam disso. As mulheres gostam de ser elogiadas. A mulher, ela vai ao salão, se embeleza toda e tal, e geralmente chegam em casa e gastam um dinheiro terrível lá no salão, deixam uma bucha boa. E às vezes chega em casa, o cara nem percebe que ela foi ao salão, que modificou, pintou o cabelo, ou cortou, ou fez isso e aquilo. O cara está ali abafado e tal, para fazer outras coisas, não está nem vendo. E as mulheres às vezes ficam tristes com isso. Então, vocês varões, observe mais as suas mulheres e elogie. Quando tiver com uma roupa bonita, um penteado bonito, alguma coisa modificou, você chega e fale: olha, tem uns cabras aí que talvez não seja nem isso tudo, mas você diz: olha, você está linda, viu?
e vira para cá, cruza o dedo e tal, qualquer coisa assim, mas fale alguma coisa, elogie. Aí outro dia, conversando com um outro irmão, o cara disse assim: olha, eu tenho dificuldade de elogiar a minha esposa por um motivo só. Ele disse: rapaz, eu não queria nem falar, mas eu vou falar aqui em particular. Pô, minha esposa está com uma dentição horrível. Pô, como é que eu vou elogiar? Eu disse: sim, mas você já chegou para ela para conversar, para ver o que é que você pode fazer para ajudar ela? Ah, não, você tem plano dentário? Não. Então faça uma, pois, converse com sua esposa, convide ela um dia, diga: meu bem, eu vou te dar um presente. É o quê? Vou te levar ao dentista. E lá, o dentista vai dar um trato nessa sua boca, você vai ficar mais bonita ainda. E tal. Porque às vezes tem cara que, ele quer que a mulher esteja impecável, esteja linda, maravilhosa, toda arrumada assim, igual a minha esposa, mas não quer gastar também R$1, não quer meter a mão no bolso para tirar R$1 para dar uma melhorada na esposa. Então, você deve elogiar, mas você deve também contribuir. Não fique esperando só que a mulher gaste o dinheiro dela para você. Tem um cabra ali, Júlio, Milena, toda semana deixa um troco imenso lá no salão de beleza. Mas é o preço que Júlio tem de pagar. Fazer o quê? Um cabra, não vou dizer feio, porque não existe ninguém feio, mas um cabra desprovido de beleza, casa com uma mulher linda, tem que pagar esse preço. Tem que pagar esse preço. Então não é o meu caso. Meu caso, eu estou junto com minha esposa, a beleza é a mesma, mas tem pessoas que têm que pagar esse preço aí. Então, mais uma coisa é importante, elogie a sua esposa. Esposa também elogie seu marido. Agora, é claro, uma esposa também não vai mentir. Elogiar o marido, o cara chega com aquelas cuecas, menino, quando tira aquela marca de freio, aquelas cuecas antigonas, velhonas, na hora de deitar, a mulher vai dizer: ô meu bem, você está uma maravilha bonita. Não é para mentir também. Não, mas a mulher também pode surpreender seu marido no momento dele. Vai ali, tem umas cuecas box de R$5. Ela pode comprar: olha meu marido, você fica lindo nessa cueca aí, mas eu comprei uma hoje, e você vai ficar mais lindo ainda. E aí vai ajudando o cabra também, porque tem uns caras aí que, se a mulher não tomar uma iniciativa, ele fica com aquelas cuecas velhas aí a vida toda, e dizendo que tá boa, a cueca não está nem segurando mais, não tem mais aquele, não tem nem mais o elástico ali, o cara fica usando aquele negócio ali o tempo todo. Então, nós homens, as mulheres são nota 10 em relação à beleza, aos cuidados, e nós homens, a grande maioria tem dificuldade com isso. Então tem que procurar se cuidar também. Procurar cortar o cabelo, fazer a barba e andar cheiroso. Tem homens que pensam que isso é coisa de gente fresca, de frutinha. Não é não. Nós também devemos andar assim, arrumado, cabelo penteado, cheiroso. Você vai estar se arrumando para sua esposa. Assim como a esposa se arruma, se cuida para o marido, o homem também deve se arrumar e se cuidar para a esposa. Então nós temos que ter esses cuidados, uns com os outros. E está sempre também demonstrando isso com as palavras, com as ações. Falando: está bonito, está bonito. Porque nós temos um defeito. Quando a coisa está ruim, está feio, a gente fala logo: ou não gostei disso, está feio, olha isso aqui. Sim, quando está bonito, você fala. Quando está bom, você fala para ela: olha, você ficou linda, ficou mais bonito. Então vamos estar procurando cuidar também desta área. Elogiar o nosso cônjuge. Elogiar, porque quem é que não gosta de receber um elogio? Todos nós gostamos de receber elogio. Então vamos elogiar. E isso aí nos ajuda àquele outro momento. Quando você... Porque tem uns caras, rapaz, que eu não sei não, são muito interesseiros. O cara quer dar uma pegada na mulher de noite, mas não faz uma gracinha durante o dia. Não elogia. Ele só quer chegar logo na hora e plum! E aí saiu. E a vida não é assim. Mulher não se resolve, não resolve seu problema dessa forma. Nós temos que pensar o seguinte: a mulher é totalmente diferente de nós homens. Falando agora nessa área sexual. A mulher, ela tem que ser trabalhada.
tem que ser tratada com carinho, com amor, com muitas palavras boas, elogios. Às vezes o cara já acorda de manhã cedo, já brigando com a mulher, reclamando e tal, chega de noite de novo, minha comida, isso, aquilo, não sei o que, papapá, não sei o que. Aí quando chega na hora de deitar, aí vai lá com a mão boba, já, e interessante, a mão boba só vai já no lugar. O cara não começa nem lá embaixo, no pé, nem na cabeça, não. O cara já vai direto lá. E a maioria das mulheres não gosta desse negócio, não. Aí o cara tá lá, e a mulher tá lá, a mulher já tá ali, retada da vida, porque o cara saiu de manhã brigando, chegou durante o dia todo, não mandou uma mensagem pedindo desculpa, nem elogiando, não ligou, nem nada, não deixou também o dinheiro dela aí no salão, nem nada. Tem uns caras que são pão duro, que Deus é mais. Chega de noite, na hora da comida, reclama da comida, aí quando vai para a cama, aí já vai lá com a mão boba, passando a mão direto, e aí quer que a mulher esteja toda pronta já para ele. Não, mulher com a mulher a coisa acontece totalmente diferente. Com nós homens a coisa é fácil, o negócio está lá, subiu, está pronto, e aí já foi. Se bem que tem uns caras que ainda tem dificuldade nisso aí, mas é um caso à parte. Mas a mulher não, é diferente. Você tem que usar muitas palavras de carinho, você tem que beijar, elogiar, tratar bem, e aí cheirar. Por isso é importante que as mulheres também façam seus asseios, porque tem umas aí que Deus é mais também. Não tem como o cara dar um cheiro, não. É sério. Não faz as axilas. É um negócio cheio de pelo, cheio de um bocado de coisa. E eu estou falando das axilas. Imagine o negócio mais para baixo, como é que não fica. Aí quer que o cara chegue, quer que o cara beije, quer... Então vamos cuidar também dessas coisas. Não é pecado você fazer suas axilas, você fazer suas partes. Isso não é pecado, não. É bom até para a sua higiene, melhor ainda para o homem quando vai cheirar, porque cabelo é difícil para tirar esse mau cheiro de cabelo. Então, vamos procurar cuidar dessas coisas. Então, homens, quer ter um prazer com a mulher, quer ter uma relação, comece bem antes. Não deixe para no momento, na hora H. E tem uns caras que não preparam durante o dia todo, chega na hora já botando a mão e ainda se antecipa e depois deixa a mulher lá a ver navios. Aí ele vai, tem uns que não tomam nem banho, uma porcaria terrível, mas tem outros que vão lá, tomam banho e volta, deitou, a mulher pensa que ele vai agora fazer alguma coisa por ela, o cara já está lá roncando, virado pro lado, já virou pro lado e já está roncando. A mulher ainda tenta abolir, amanhã tem que acordar cedo para ir trabalhar. Aí mais um dia de desespero para a mulher. Você pensa que a mulher vai dormir ali? Ela não vai dormir. Ela fica a noite toda ali pensando naquilo, fica remoendo, porque a coisa ali por baixo você sofreu de esquentar. Você pensando que já pegou fogo, não pegou fogo nenhum. E os homens têm que... A gente tem que começar a pensar nessas coisas. Sabe por quê? Porque, olha, é uma coisa importante. Você, homem, não casou com sua mulher, você tem que ter em mente isso. Olha, você casou para fazer a sua mulher feliz e para dar prazer à sua mulher. A mulher da mesma forma. A mulher casou, não é... Eu não casei para ser feliz, não. Eu casei para fazê-la feliz. Ela também casou comigo para me fazer feliz, para me satisfazer, para me dar prazer. Da mesma forma eu. Então nós temos que procurar conversar, saber, conhecer a nossa mulher. Aquilo que eu falei logo no início. Conhecer o corpo da mulher, conhecer o desejo da mulher, para que nós possamos também dar prazer às nossas mulheres. Existem mulheres por aí, principalmente no nosso meio evangélico, cristão. Tem muitas mulheres, eu não tenho exatamente aqui essa pesquisa, mas eu tenho plena certeza que uma boa parte das mulheres não sabe nem o que é orgasmo. Porque casaram, estão ali com o mesmo marido e tal, e o cara sempre nega. Tem uma boa parte que tem um orgasmo uma vez na vida. Tem umas que nunca tiveram,
e poucas são as que realmente têm um orgasmo constantemente. Então, uma vez a gente participando de uma palestra há muitos anos, quando a gente perguntou às mulheres o que era orgasmo, tinha uma mulher que procurou, levantou a mão querendo saber o que era orgasmo, se tinha na Bíblia isso, se... Eu digo, rapaz, uma mulher que não sabe, nunca nem ouviu falar o que é orgasmo, então ela nunca teve orgasmo. Então nós homens precisamos ter esse cuidado. Você se satisfez, você tem que procurar saber se você está satisfeito, você chegou, e é uma coisa que eu sempre coloquei na minha mente, sempre me preocupei, em saber se minha esposa também chegou ao orgasmo. Olha, minha filha, deu um sinalzinho aí, deu uma gemida, fale alguma coisa para eu saber que você chegou também, porque se ficar calado também eu não vou saber e tal. De repente eu posso segurar mais um pouquinho aqui para lhe ajudar também e tal, ou depois deixar, mas me ajude que eu te ajudo. E aí você tem que conversar com a sua esposa. Eu vou logo assim conversando com ela direto, a gente conversa, mas de repente você pode ter um outro método, pode ter, assim como tem alguns casais que desenvolvem métodos para terem relação sexual. Eu acho isso terrível, mas tem alguns caras que gostam. Por exemplo, se o cara tiver vestido com o short, por exemplo, a mulher, ou vamos botar o cara mesmo, o cara está lá vestido com o short do Bahia para dormir, aquele dia é para ter relação. Aí, desculpe aí os torcedores de Bahia, nada particular, nada a ver, mas é só um exemplo que eu estou dando. Olha, se a mulher não está de calça para dormir, é sinal que hoje tem alguma coisa. E aí eu falei, aí a gente ouvindo isso uma vez, num grupo de casais, aí eu disse, olha, tem um método também que eu desenvolvi. Qual é o seu método? Disse, ó, todas as vezes que minha mulher e eu estivermos deitados na cama, aí é sinal que vai acontecer alguma coisa. Na noite que a gente não estiver deitado na cama, aí não vai ter nada. Aí o cara disse, mas tu dorme aonde? Eu digo, todo dia eu durmo na cama. Então, é para ter todo dia, se tiver disposição os dois, ter esse negócio de fazer tabela. Peraí, tem que fazer uma tabela aqui. Hoje a gente teve, daqui a 7 dias ou 15 dias, mas vai cair no feriado, a gente passa mais um pouquinho para frente. É terrível esse negócio. Imagine, para a mulher também isso é terrível. Basta os dois se conhecerem e saberem que, olha, o clima, rolou um clima, está de uma boa e tal, não tem nada a ver. Agora, como eu falei, com os cuidados que nós devemos ter, nós homens principalmente, de observarmos, de ver se está naqueles dias, ou se está com alguma dificuldade, procurar ajudar, porque para nós homens é fácil. O cara geralmente pensa assim, o cara homem. O cara vai lá, montou, despejou, para ele está beleza. E a maioria não se preocupa nem se a mulher também se satisfez, ou não, e aí a coisa vai rolando, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Tem mulheres que vivem aí infelizes nessa área. Às vezes até nas outras áreas o cara comparece bem, mas quando chega nessa área, o cara falha. Então, a mulher não vai estar também totalmente realizada, feliz da vida com essas coisas. Então vamos ter esse cuidado, porque a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao homem, assim como o corpo do homem também pertence à mulher. Então, você que é homem, alguém deu risada aí, mas é verdade. O seu corpo, mulher, não é seu não, é de seu marido. Assim como o corpo de seu marido é seu. Então, o homem tem que viver para a mulher, assim como a mulher viver para o homem. Não é o que eu estou dizendo aqui, não entenda também como... Aí o cara diz, chega em casa, ainda hoje ele diz, você ouviu o que o pastor disse? Seu corpo é meu. Então na hora que eu quiser te usar, eu quero te usar hoje. Aí você tem que estar, peraí, também não é assim. Entenda a coisa da melhor forma possível. O corpo da mulher é para o homem, mas claro que não é assim. A mulher não é um objeto. A mulher tem que ser tratada com carinho, com amor, com respeito. Nós temos que entender algumas dificuldades, a cabeça da mulher. Então tudo isso nós temos que procurar entender para que nós tenhamos um bom relacionamento. E para nós finalizarmos, nós já passamos até do tempo, temos que ter uma outra coisa também que é muito importante para a mulher. Você, marido, tem que surpreender sua mulher com alguma coisa que ela gosta. Você conhece
os desejos e as coisas que as mulheres gostam, vocês, maridos. Por exemplo, uma coisa é certa: mulher gosta de gastar. Todas as mulheres gostam de gastar. Toda mulher, se disser assim, eu não gosto, mesmo a esposa do pastor Albino, que disse que gosta de economizar, mas ela quer economizar agora, mas depois ela vai querer gastar. Então, todas as mulheres gostam de gastar. Ela quer economizar porque está com um propósito. Tem um propósito ali, então quer economizar para aquilo. Mas quando realizar aquilo, agora é hora de gastar. Então, assim, você sabe os presentes que a mulher gosta de receber. Tem mulheres, amados, que se contentam com pouca coisa. Não precisa você comprar um relógio de ouro, não precisa você comprar um colar de diamante ou um sutiã, como eu vi essa semana na TV, os 3 sutiãs mais caros do mundo, um de 25 milhões, um de 27 milhões e o mais caro, número 1, de 30 milhões. Imagine um sutiã de 30 milhões. Aí. Um sutiã, já pensou, irmã, se você ganha aniversário de casamento, um sutiã desse, 30 milhões. Aí, a outra irmã capitalista, e ali que eu vendo na hora. Não, e o sentimento, tá vendo aí? Aí às vezes até o marido dela já estava juntando dinheiro para comprar um presente dele. Aí ele já vai dizer, olha, não vou juntar mais não, vou deixar passar porque eu vou comprar, ela vai vender. Mas eu, por exemplo, eu disse que minha esposa, como a grande maioria das mulheres gosta de receber presente, eu descobri uma coisa que ela gosta, relógio. Aí lá no meu trabalho, andando por aí, eu descobri umas bancas de relógio que vendem relógio de 10 reais, de 15 reais, de 20 reais. E aí vira e mexe, essa cor você já tem? Não, eu vou levar hoje. E aí, assim você pode desenvolver também. Não estou dizendo que você tem que ir lá também comprar esse negócio de 10 reais, não. Você pode comprar uma coisa mais cara. Estou falando porque às vezes falta o dinheiro, eu estou lá e compro um negócio dele. Mas eu dou presente caro para ela, dou. Assim de 40 reais, 50 reais, coisa mais cara. Mas dou também, é uma vez de vez em quando. Mas nós homens, nós temos que desenvolver essa coisa também. Comprar um presente. Por exemplo, se eu perguntar aqui a todos os homens, qual foi a última vez que você deu um presente à sua esposa, fora de data de aniversário, uma coisa espontânea? Eu, pelo menos, dei há pouco tempo um relógio de 10 reais. Mas tem gente aí que tem um bocado de tempo aí que não dá nada. Tem uns caras que são pão duro também, disso aí. Vamos abrir a mão. Então, assim, tente surpreender a sua esposa. Olha, não precisa revelar essas coisas agora. Não precisa, para não ter zanga. Eu esqueço, ela vai lembrando. Esse cidadão parece que ele tem Alzheimer. Ele esquece que falou que ama a esposa, ele esquece que deu um presente. Agora tem uma coisa, com certeza ele não esquece. Quando chega mais tarde, na hora de passar a mão, aí ele não esquece. Mas tudo bem. Olha, não é para esquecer mesmo não. Não esqueça não. Mas nós, para finalizarmos, nós temos que ter esse tipo de relação dessa forma, com descontração, com alegria, procurar o melhor momento para chamar, para conversar, para procurar saber. Claro que existe um momento de zanga, existem momentos negativos, existem momentos ruins, mas existem muitos momentos bons, muitos. E nós temos que nos apegar a esses momentos, aos momentos bons, aos momentos de prazer, aos momentos de alegria, de felicidade. E Deus nos uniu, todos nós casais aqui, para que nós possamos viver felizes e juntos para sempre. Amém? Vamos ficar de pé, nosso tempo já se esgotou, ainda temos muitas coisas para fazer. Mas eu queria orar pelos casais. Eu queria que você pegasse na mão da sua esposa.